Pessoal, retomando então, voltando para a nossa última prova em espécie, que é a inspeção judicial prevista a partir do artigo 440 do Código de Processo Civil. Eu só queria fazer um registro aqui, por alguma limitação técnica de gravação, nós temos mais 12 minutos a partir de agora, a gente vai ver apenas a inspeção judicial e eu quero dizer para vocês que a nossa prova vai até a inspeção judicial. Vai faltar uma aula, que eu acredito de mais de uma hora, que serão procedimentos. Só que essa aula, a questão relativa a procedimentos não vai cair na prova e essa aula vai ser encaminhada para vocês na sequência. Então, nossa prova vai até a inspeção judicial. Tá? O que é inspeção judicial? Muitas das vezes, o conhecimento de um determinado fato pressupõe a saída do juiz do gabinete. Muitas das vezes, a saída do juiz do gabinete e a sua ida até o local dos fatos para que possa verificar pessoas ou coisas é bastante importante para o esclarecimento de fatos. Só que, vocês poderiam me perguntar, a saída do juiz do gabinete para se encontrar com pessoas ou ver coisas, se ele faz isso, por que ele determina a prova pericial naquele caso? Por que ele próprio não faz a inspeção judicial? Justamente pelo fato de, na perícia, o juiz não ter o conhecimento técnico indispensável ao exame, à vistoria ou à avaliação. Aqui diz o Código, no artigo 440, que o juiz pode inspecionar pessoas e coisas para que esclareça a situação de fato. Só que essa inspeção de pessoas e coisas que pressupõe a saída do juiz do gabinete não demanda conhecimento técnico específico. Basta simplesmente a visualização por parte do magistrado. Aqui está a diferença da inspeção judicial da prova pericial. Na prova pericial, o conhecimento técnico ele é indispensável e aí o juiz então pressupõe. O juiz precisa do auxílio de um perito. Na inspeção judicial não, basta simplesmente a visualização de pessoas ou coisas que não demande conhecimento técnico específico. E aí o próprio juiz pode fazer. O que diz o Código, no artigo 440? Que isso pode ser feito pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes. Olha lá, artigo 440. O juiz de ofício ou a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. A doutrina costuma dizer que essa prova é uma prova subsidiária. Por que subsidiária? Porque ela só vai ser realizada quando, depois da produção de toda a prova, o juiz sentir a necessidade de que precisa fazer algo mais. Precisa fazer essa inspeção de pessoas ou coisas. Daí do Código falar em esclarecimento de fato. Então o juiz sai do gabinete e inspeciona pessoas ou coisas. Em que circunstâncias? Olha lá. Artigo 442. O juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou a coisa quando, inciso 1º, julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. Inciso 2º, a coisa não puder ser apresentada em juízo, uma coisa muito pesada, por exemplo, sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Inciso 3º, determinar a reconstituição dos fatos. O juiz pode determinar a reconstituição de fatos que, claro, não vai poder ocorrer nos estreitos limites do fórum. Né? Percebe? Em todas essas situações, não há necessidade de um conhecimento técnico específico. Demanda simplesmente a inspeção do juiz
fora do prédio do fórum. Depois de toda a prova, restou dúvidas ao juiz. Dúvidas essas que podem ser solucionadas mediante a simples inspeção visual. Esse o juiz o fará. E o fará por conta própria, leia-se, de ofício ou provocado pelas partes. O código diz que se o juiz reputar adequado, ele pode se valer de peritos para fazer isso. Percebe? Há uma diferença aqui, ó. O juiz demanda o auxílio de perito quando demandar conhecimento técnico. Nesse caso, ele pode se valer de perito, não para aquilo, claro, que ele pode inspecionar por conta própria, mas para alguma coisa relacionada a isso. Então diz o código que por conveniência o juiz pode, para esclarecer alguma coisa que circunvizinha ao fato que ele mesmo pode ver, ele pode se valer de perito. Tá? Mas o código fala que ao sair do fórum e inspecionar pessoas ou coisas, as partes têm o direito de saber a data e acompanhar o juiz nessa inspeção judicial. Se o juiz não der essa possibilidade às partes, essa prova é nula. A prova é nula por quê? Porque o juiz não deu a oportunidade das partes irem com ele ao local dos objetos ou das pessoas. Por quê? Porque as partes e os advogados podem prestar subsídios ao juiz, prestar informações, contar coisas ao juiz que podem ser relevantes na tarefa do juiz de captar aquela realidade. Isso, se o juiz não der a oportunidade às partes de fazer isso, essa prova é nula. Isso é importante. A mesma coisa acontece lá na perícia. Se o perito não comunicar ao juiz a data da perícia e o juiz não comunicar às partes acerca da data da perícia, essa perícia vier a ser realizada, essa perícia é nula. Ela vai ter que ser realizada de novo por desrespeito ao princípio do contraditório. Então, aqui também na inspeção judicial, em razão do princípio do contraditório, as partes têm o direito de saber a data em que o juiz vai até esse local. É o que diz o parágrafo único do 442. É o seguinte: as partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que reputarem de interesse para a causa. 4 minutos, né? Nós temos. Muito bem, depois dessa inspeção, depois de realizados esses trabalhos, o juiz precisa fazer o quê? Precisa fazer uma documentação disso, para que sirva de prova do que ele fez. É o que diz o artigo 443. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, uma espécie de ata, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Ou seja, o juiz precisa de esclarecimentos para julgar. Ele foi até o local, ele precisa documentar isso através de um auto circunstanciado em que conste as principais ocorrências da diligência. Até para que depois ele possa lembrar disso e se valer dessas anotações para poder julgar a causa. Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Quando eu faço inspeção judicial, normalmente eu gravo com o meu celular, né? Faço um vídeo disso e junto no processo, que é importante inclusive depois para o eventual recurso. Bastante singela essa questão da inspeção judicial. Pessoal, com isso a gente fecha as provas em espécie. A nossa prova vai até aqui. Lembrando mais uma vez que existe mais uma aula, a gente tem mais uma aula para ter, que é a aula sobre procedimentos. Eu acredito que em 1 hora a gente consiga fazer isso, mas volto a dizer, por questões de limitação técnica a gente não consegue fazer. A nossa prova é na próxima semana, na próxima terça-feira, e até aqui eu desejo a todos boa sorte. Valeu!